Senhor, mais uma vez, perdão pelos meus pecados da igreja que se encontra presente. Meu Pai, estamos aqui para buscar no Senhor. Meu Pai, aleluia, como buscamos na escola dominical, e através do Teu Espírito Santo, como devemos adorar o Senhor, aleluia, de forma que o Senhor se agrade de nós. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude para que nós venhamos dar frutos, aleluia, para o reino, aleluia, através do Teu Espírito Santo. Encha a Tua igreja com o Teu Espírito Santo. Eu te peço pela inspiração do amado Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra devocional. Aleluia, glórias a Deus. Que está no Evangelho de João. Aqui que eu falo. Evangelho de João. Aqui que eu falo. Palavra devocional. Novo Testamento, Evangelho de João, Atos. E diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido, Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Amém? Essa é a palavra devocional. Aleluia, que Deus tenha nos dado. Aleluia, nesta noite. Glória a Deus. Porque essa palavra devocional, aleluia, está gravando? Tá. Tá? Outro. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Esqueci até do microfone. Então vamos ler e fazer menção de novo da palavra, que é a palavra devocional do Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia. Glórias a Deus. Mais uma vez lendo, esqueci, de falar no microfone. Que diz assim: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Amém? Essa é a palavra devocional de hoje, mas a Bíblia nos relata aqui que ele deixa a Judéia e outra vez vai para a Galiléia. Por que outra vez? Porque se é outra vez é porque a pessoa já esteve naquele lugar. Então Jesus, dá para ver aqui que muitas vezes ele sai de um lugar quando uma situação não está propícia para ele poder expandir os negócios, ao qual ele foi enviado. Porque aqui nós lemos nessa palavra devocional muito clara que Jesus ele volta outra vez para a Galiléia devido a uma acusação que estava vindo sobre ele. A acusação era essa, a qual nós lemos aqui, que Jesus batizava mais discípulos do que João, sendo que não era ele que batizava mais seus discípulos. E batismo significa o que? Arrependimento. Então, muitas vezes as pessoas não vão querer que você pratique esse tipo de negócio, porque esse tipo de negócio vai fazer com que muitas pessoas se arrependam dos seus pecados. E se arrependendo dos seus pecados, aleluia, glórias a Deus, a pessoa alcança o perdão do Senhor. Então tem pessoas que não querem que você seja perdoado pelo Senhor. Tem pessoas que não querem que você alcance, aleluia, glórias a Deus, a bondade do Senhor. Aquilo que o Senhor tem para me oferecer e te oferecer, vem através, aleluia, glórias a Deus, de eu e você reconhecer, aleluia, que nós somos pecadores.
E a Bíblia fala que a perseguição veio sobre Jesus Cristo justamente por causa disso. Mas Jesus ficou feliz. Vai chegar a hora que você vai ficar feliz. E dentro dessa felicidade, você vai ter que proteger. Você vai ter que proteger pessoas, porque essa acusação está vindo sobre você. A Bíblia fala que, porém, são os discípulos que batizavam para que eles possam continuar fazendo. Você precisa de se deslocar do lugar. Para quê, Deus? Para proteger essas pessoas. Porque se a acusação está vindo sobre Jesus Cristo, mas Jesus Cristo sabe que o que ele está fazendo, as pessoas estão progredindo. Você já se deparou com uma situação em que aquilo que você está fazendo, muitas vezes você não está tendo aquilo que você gostaria de ter, mas o céu está tendo? Porque a pessoa que você evangelizou agora está evangelizando outra pessoa, a pessoa que você evangelizou, a pessoa que você batizou, agora está entendendo que o batismo, que é o arrependimento, está buscando com que outra pessoa também venha se arrepender. Isso incomoda o inferno quer paralisar quem? A você, que está fazendo essas pessoas entenderem que é necessário fazer com que outras pessoas também precisam de se arrepender. Entenda que o seu trabalho é muito importante. A acusação vem sobre Jesus, vai vir sobre você. Mas o que você tem que fazer? A Bíblia fala que Jesus outra vez vai para a Galileia. Sabemos que na Galileia, no Evangelho de João, capítulo 2, há um local onde Jesus ele faz o primeiro milagre, que nesse primeiro milagre ele transforma a água em vinho. Mas nesse primeiro milagre ele começa a discipular esses discípulos que aqui agora não sabiam que era eles que estavam batizando. Mas a Bíblia fala que no Evangelho de João, na Galileia, lá no Evangelho de João, capítulo 2, a Bíblia fala que Jesus ele estava discipulando. Ele começou a discipular, ele começou a falar sobre Simão, André, quando estava sendo batizado, João Batista falou: olha lá, aquele é o cara, aquele é Jesus Cristo. É ele que tira o pecado do mundo, não sou eu. André seguiu, André chamou seu irmão, depois veio Filipe, E assim começou os discípulos, Natanael, começou os discípulos a seguirem Jesus, uns chamados, e podemos ver que um que foi chamado começou a chamar outro. Então eles entenderam que era necessário chamar outro. É por isso que aqui no Evangelho, aleluia, glória a Deus, de João capítulo 4, vemos aqui que eles entenderam que era bom chamar outros para que pudesse também compartilhar, fazer parte dessa herdade, dessa herança dada por Deus através do Filho. É por isso que vimos que o discipulado que Jesus estava fazendo no Evangelho de João, aleluia, glórias a Deus, no capítulo 1, incomoda o inimigo. O inimigo já se sentiu incomodado, igreja. Por quê? Porque Jesus estava discipulando e no discipulado dele estava um chamando o outro. Isso. A Bíblia fala que no Evangelho de João, agora na Galileia, no capítulo 2, ao qual Jesus, a própria Bíblia diz aqui no capítulo 4, que Jesus, ao sofrer essa acusação, ele bota seu coração em quê? Vou voltar para Galileia. Porque ele quer tirar, aleluia, a direção da acusação dos discípulos que ainda estão sendo discipulados. Ele prefere pegar para ele, mas ele não quer que eles sejam afetados. A Bíblia fala, glórias a Deus, claramente, no Evangelho de João capítulo 2, que agora
os discípulos, juntamente com Jesus, são convidados para uma festa. E quando você está discipulando o seu filho, está ensinando o seu filho, tem sempre alguém que convida para algum lugar, que está fora da direção do discipulado que você está ensinando. Está fora da direção de uma festa ao qual o Senhor está querendo que aconteça no céu. Mas para haver uma festa no céu, precisa de que um pecador o quê? Se arrependa. Quem que você arrependeu numa festa? A Bíblia fala que Jesus, aleluia, vai junto nessa festa. Vai a mãe de Jesus, vai os discípulos, o vinho acaba. O vinho simboliza a alegria. Então aquela alegria, aonde foram convidados para aquela festa, foi até uma festa ao qual Jesus estava discipulando, mas uma festa para que os discípulos participassem com muita distância, porque a premiação dessa festa, aos quais os discípulos iam participar dessa festa, sabe quando? Quando chegasse na glória. Mas o diabo, ele fala assim: para que você vai chegar na glória se eu tenho tudo para você, uma glória aqui na terra? Eu tenho como te glorificar aqui na terra. A festa para os discípulos que está sendo discipulado é quando você cumprir toda a carreira e receber aquela coroa incorruptível. Já tem uma coroa para você, mas é tempo distante, é quando terminar. Aí o diabo vai falar: para que isso? Se eu posso te glorificar aqui na terra, se eu posso te encher de bens aqui na terra. A Bíblia fala que nesse convite todos estão bem, mas o vinho acaba e todos ficam tristes. A mãe de Jesus vem até Jesus, como está escrito no Evangelho de João, dizendo que tinha acabado o vinho, porque ela sabia o que o filho podia fazer, porque até mesmo, aleluia, antes dela ficar grávida, aleluia, o anjo Gabriel falou, aleluia, glórias a Deus, para ela, que ela ia gerar o Filho de Deus. Mas sendo que ela esqueceu qual é o propósito do Filho de Deus. É para tirar o pecado do mundo. Ela esqueceu qual era o propósito do Filho de Deus. Aleluia, que era para libertar o povo do mundo. Então, glórias a Deus, ela sabia que era filho de Deus. Ei, tem gente que gosta de usar o Filho de Deus para os seus próprios propósitos. Quantas vezes não querem usar você para os seus próprios propósitos? A Bíblia fala que teve uma resposta que Jesus deu. Aleluia, glórias a Deus, dizendo: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ela começou a entender qual era o propósito. Está na hora de nós entendermos o propósito de Deus. Antes, a nossa festa, já está tudo preparado. Jesus só nos chama para ter festa no céu, para poder fazer o que os discípulos estavam fazendo e queriam paralisar no Evangelho de João capítulo 4. Pegando e levando pessoas ao quê? Ao arrependimento através do batismo. E a cada batismo que era feito, era uma festa feita à noite. E muitas vezes o diabo está falando: tu está fazendo tanta festa para os outros no céu, e cadê a tua festa? Começa a botar dúvida na sua mente. Começa a botar dúvida na sua cabeça. Começa a botar dúvida, aleluia, a respeito do seu chamado, do propósito ao qual Deus te chamou para fazer a obra. É isso, você também é mulher de Deus, você não é de fé. Não, você tem que curtir. Você tem que sair por aí. Começa a botar dúvida no propósito ao qual Deus te chamou. Deus falou: vai lá e prega. Não, vai lá na festa. A Bíblia fala, glórias a Deus, que Maria, mãe de Jesus, no Evangelho de João capítulo 2, ela entendeu o propósito ao qual, aleluia, glórias a Deus, ela gerou esse filho ao qual é o Filho de Deus. Qual era o propósito dele na terra? Ela entendeu. Aleluia, glórias a Deus. Que era para ele tirar o pecado do mundo e falou: faça o que ele mandar. A Bíblia fala que em Galileia, naquela festa, a Bíblia diz que quando ele recebe essa autorização, porque alguém precisa de autorizar para Jesus agir na vida do filho. Uma mãe precisa de autorizar para agir na vida da filha. Um avô do neto, uma avó do neto.
uma mulher, um esposo da mulher, precisa de ter uma autorização. A Bíblia fala que quando aquela mulher fala, faz o que ele mandar, aí ele age. A Bíblia fala que ele manda logo pegar 6 talhas aos quais eram usados, aleluia, como de costume, numa festa, aleluia, glórias a Deus, para lavar as mãos, para mostrar a purificação, está limpo. A Bíblia fala que Deus ele começa a confrontar, manda pegar aquelas talhas, encher de água e levar até o mestre-sala, aleluia, que era o homem ao qual provava o vinho para saber se o vinho era bom ou não. Na obediência eles pegaram, caminharam e levaram. E quando nessa caminhada eles levaram, a Bíblia fala, glórias a Deus, que aquele vinho, aleluia, aquela água melhor ao chegar até o mestre-sala, aleluia, glórias a Deus, ela é transformada em vinho. E quando ele prova, ele fala, ei, chama o noivo. E diz, em toda a festa que eu vou, costumam dar o vinho inferior. O vinho bom e depois o inferior, perdão. Mas nessa festa, aleluia, o melhor vinho foi guardado para o final. A Bíblia diz, glórias a Deus, que o anfitrião, aleluia, glórias a Deus, aquele homem ao qual Jesus mandou que os discípulos levassem, aleluia, aquela água que foi transformada em vinho através das 6 talhas, eles não sabiam de onde tinha vindo aquele vinho, ou melhor, aquela água que se transformou em vinho, ao qual ele não sabia. Ele sabia que era um vinho melhor do que aquele que foi servido. Mas o importante que Jesus quer é o que eu e você que já sabe qual decisão que nós vamos tomar. E se alguém que entende fala bem dele, e você que anda com ele, vai falar mal? Ao ponto de deixar ele, de largar ele, ao ponto de muita gente dar desculpa e falar, não, todo mundo por causa do pastor. Mentira, dá porque quer. Entenda, glórias a Deus, que agora a festa lá rola, vai tudo muito bem, e a Bíblia diz, glórias a Deus, que após isso, na Galiléia, glórias a Deus, os discípulos se depararam com o testemunho daquele homem, com a declaração daquele homem, e viram que Jesus tinha coisa melhor do que aquele que convidou eles. Porque quem convidou eles para aquela festa também foi o noivo. Entenda, glórias a Deus, que o noivo, aleluia, que estava, aleluia, discipulando eles, era para poder formar uma noiva limpa, uma noiva sem mácula, uma noiva lavada e remida pelo seu sangue. Então agora eles começam a se deparar na Galiléia que Jesus, na caminhada, tinha coisa melhor para fazer na vida deles. Tinha uma transformação para fazer na vida deles. Entenda por que Jesus, nós lemos aqui na palavra devocional, que Jesus volta com os quer voltar, decide voltar com os discípulos. Porque ali foi uma purificação, ali foi uma transformação da água que foi transformada em vinho. Entende por que Jesus, agora nós lemos no Evangelho de João, capítulo 4, e Jesus falou, vamos voltar para lá. Vamos voltar. Né? Porque ele decide voltar, porque ali foi feito o primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre que Deus fez na sua vida? Muitas vezes a gente se esquece. Está na hora de voltar. Entende por que Jesus decide voltar? Porque ali foi o primeiro milagre que ele fez. No caminho ele vai se deparar com a mulher samaritana, vai ensiná-la, mas ele decide voltar para onde? Para a Galiléia. É necessário passar por Samaria, porque tinha alguém necessitando, sim. A mulher foi evangelizada, sim, mas uma decisão ele tomou aqui. Eu vou retornar para a Galiléia.
Porque foi ali que eles viram, aleluia, o primeiro milagre. Então Jesus, ele quer sempre nos colocar no foco do milagre, daquilo que ele é capaz de fazer. Aleluia, glórias a Deus. E naquilo que eu e você só tem que fazer. Deixa que eu transformo, só batize. Batiza que eu transformo. Quem está entendendo? Batiza que eu transformo. Entenda por que ele quer voltar para a Galileia. Porque lá foi feito o primeiro milagre. Aqui no Evangelho de João capítulo 4, eles estão batidos. Mas ele quer voltar para lá para poder lembrar que deixa que a transformação, quem transforma é Deus. Então Deus está falando, ele começa a evangelizar, começa a fazer com que pessoas, aleluia, se arrependam dos seus pecados, porque quem transforma só é Ele que transforma. Bate palma para Jesus. Jesus está falando, não se preocupe. Aleluia, glória a Deus. Volte para lá, começa a evangelizar. Começa a fazer. Faz aquilo que você faz de melhor. Porque quem transforma sou eu. Muitas vezes você fica preocupado e preocupado. Por que até agora não foi transformado? Fica tranquilo que Jesus vai transformar nessa cabeça. Por que até agora ele não foi transformado? Fica tranquilo que aleluia, glória a Deus. Deus está falando, ei, vou voltar para mostrar, aleluia, glória a Deus, que é necessário. O porquê que eu estou deixando e fazendo com que eles batizem, estou protegendo, a obra vai andando, quero impedir, que ele não é impedir, mas Jesus volta para a Galileia, sabe por quê? Para mostrar, fica tranquilo, que eu vou transformar. Não para de fazer o que você está fazendo, que quem vai transformar sou eu. Vou transformar teu irmão. Vou transformar teu filho. Vou transformar sua filha. Vou transformar seu vizinho. Vou transformar até aquele inimigo. Entende o que Jesus quer? Impedir vai ser sempre alguém que vai impedir. Mas enquanto você está preocupado e preocupada como nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 4, que eram os discípulos que batizavam, os discípulos nem sabiam que estavam querendo impedir que eles fizessem. Porque quando você foca nisso, você não vai nem saber que tem gente armando contra você. Porque quando quiser armar, Deus vai fazer você voltar para o mesmo lugar para ver que a obra vale a pena. Ele está voltando pelo mesmo lugar, aleluia, onde ele estava, que ele usou o poder de transformar. Para você ter a alegria de novo de ver que ele tem o poder de transformar. Como transformou você, pode transformar aqueles que você está batizando e está evangelizando. Amém? Quem entendeu a palavra? Bate palma para Jesus. Vamos adorar o Senhor agora com o jovem, aleluia, Felipe. Né? Desceu fresquinho essa. Né? Que às vezes a gente fica meio triste, meio, né? Hoje a gente fala, poxa, como? Né? Simples. É só deixar, né, Jesus. Jesus ele volta para poder falar que o trabalho que eu e você, que foi feito em nós, que nós estivemos fazendo com as pessoas, aleluia, deixa com ele, que ele vai transformar, onde muitas vezes aí você pensa, por que ainda essa pessoa não foi transformada? Está transformada na caminhada, o poder de transformação vem através do Senhor Jesus Cristo. O que nós temos que fazer é continuar fazendo a obra de Deus, amém? Vamos adorar o Senhor, o nosso, aleluia, obreiro, né? Nosso levita Felipe, amém? Sabe a igreja Pai Senhor? Amém! Vou estar louvando o louvor que você vai acompanhar.
eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Eu só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então leve-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Amém. Dificuldade. Quando se fala de transformação, entende que eu e você, como nesse louvor, foi falado agora nessa frase, eu e você temos que pedir liberta-me de mim, né? Às vezes nós falamos, liberta dessa pessoa, não precisa eu e você. Precisamos também de libertação. Deus e Jesus nos liberta aquele que quer. Né? Vamos lá, mais uma vez, Evangelho de João, capítulo 5. Vamos lá para a palavra e depois a ordem para nós. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ver o que nós estamos. Aqui. Evangelho de João, todos acharam, quem achou diz amém. Amém. E diz assim, o tema é o tanque de Betesda. Né? E diz assim, depois disso havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém, ora em Jerusalém a próxima porta das ovelhas, um tanque que em hebraico é chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nisso jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque agitava. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava ali há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são?
O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que me ponha no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, deixo outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Amém? Então, vemos aqui, igreja, que muitas situações acontecem, né, e Jesus já sabe. E muitas vezes Jesus dá uma oportunidade, né, mas dentro da oportunidade, Ele não quer que nós venhamos dar desculpa mais. Porque muitas vezes, né, como esse paralítico, que há 38 anos, como muitas pessoas ficavam na fila com o propósito de ser curado, cego, mancos, esse cara, então aquele homem, glórias a Deus, a Bíblia vai dizer, glórias a Deus, a Bíblia vai dizer que esse homem após ter ouvido a pergunta que Jesus fez para ele, né, por que ele estava naquela situação, ele logo falou que não tinha ninguém que pegasse ele na hora que a água era agitada e colocasse ele no lugar. E quantas pessoas não estão dessa forma, né? Esperando alguém. Mas a Bíblia fala que esse homem realmente, né, missionário, ele estava paralisado, ele era paralítico. Então Jesus ele vem muitas vezes para tirar, né, essa questão, porque até mesmo ele esperava. Mas entenda, ele era paralítico. Mas todas as pessoas que estavam ali não tinham tipo de problema? Tinha. Quem está entendendo? Quem já pegou? O tanque era de Betesda. Um anjo descia de tempo em tempo e quando a água, ele agitava a água, aquele que ali primeiro entrava, por sua vez era curado. Será curado porque também tinha um problema. Então aquilo era motivo, ele falou. Então tem pessoas que usam a deficiência muitas vezes para que não chegue na presença do Senhor. Então Jesus ele já sabia, mas aqui que está a questão, a Bíblia fala que não tinha um pão. Como que aquele homem queria que alguém pegasse ele e botasse lá? Ele não queria se esforçar. Tem gente que não quer se esforçar. Tem gente que quer lutar por direito, é meu direito. Tem gente que... Sim ou não? Ah, foi outro no meu lugar, vai outro no lugar porque foi mais esforçado. Vai outro no meu lugar, mas tinha problema como ele tinha. Ele estava 38 anos, mas tinha pessoas que tinham problema também. Se era pouco tempo ou não, mas também tinha problemas. A Bíblia fala que eram pessoas que estavam cegos, mancos e coxos. Então não era só ele. Tem pessoas que olham para a sua deficiência e começam só a reclamar. Jesus está falando, a pregação está vindo e a pessoa está reclamando de alguém. Mas não tem ninguém que me põe no lugar, ninguém me dá a oportunidade para me contar, ninguém me dá a oportunidade para me pregar, ninguém vem me buscar em casa para me ir na igreja. Mas olha aqui, a Bíblia diz que o que nos chama a atenção, que não é só ele que é deficiente. Tinha muitas pessoas, mas as pessoas se esforçaram e ele não. Tem pessoas que usam isso como desculpa. Mas aí Jesus, como vem, como ele está na trajetória, ele não quer que eu e você use isso de desculpa. O teu problema para não vir no culto, para adorar ele, para orar.
independente do problema financeiro. Ah, não vou, não tenho dinheiro de passagens, né? Eu não posso porque não se programou antes. Jesus até vem e fala assim: vai lá, pega a sua cama e anda. Agora você não tem mais desculpa. Entenda que Jesus ele veio para poder tirar essa desculpa, né? É ou não é, missionário? Porque se tem tanta gente na fila, a Bíblia não fala, a Bíblia relata que tem cego, mancos e coxos. Então ninguém dava mão. Mas tinha gente esforçada. Tinha gente que falava assim: não, eu vou lá. E você, se você está ali na fila, está esforçado, tem pessoa que quer que alguém leve para o lugar, você vai passar à frente que você, ou você vai deixar aquela pessoa que não quer nada e ela fica na tua frente empatando. Então você vai ser obrigado a fazer o quê? Passar à frente e acreditar que você vai ser curado. Passar à frente e acreditar que você vai ser curado. Porque o tanque de Betesda, né, é aquela graça, aquela misericórdia do Senhor, aonde as pessoas eram curadas. A Bíblia diz bem claro: o tanque de Betesda tem que dar graça, dar misericórdia. Graça que você não merece. E tem gente que acha que merece, não merece, né? Vai, eu sou paralítico. Tá aí porque não tem ninguém que me pega e me leva na igreja, né? Ah, hoje o pastor não passou aqui, eu não tenho passagens. Poxa, se você realmente quer, você vai se programar. A Bíblia fala que é de tempo em tempo. Tem um tempo que vai começar o culto, será que uma semana não tem como você se programar? Jogar alguma passagem para ver? Ou é mais fácil você chegar no dia e dar uma desculpa? Entenda que o Senhor Jesus, ele é assim como no tanque de Betesda. Ele vai, ele estende a mão e fala para aquele paralítico sair da cama. Sair da cama, porque se levantar a cama, levanta. Vamos trabalhar. Chega de ficar só deitado. Está na hora da gente começar a trabalhar. E sem se importar, porque tem gente que só se incomoda com você se você ficar de pé quando Jesus manda. Enquanto você estiver deitado, ninguém te acusa, não. Né? A Bíblia fala que os crentes, entre aspas, os espíritos fariseus vieram para poder falar: ei, por que está fazendo aí? Não, porque Jesus mandou. Ei, vão querer falar de você. Fala: não, Jesus mandou e acabou. Porque não podiam falar com ele ou ajudar ele quando ele estava deitado, mas quando Jesus dá uma ordem a ele, ele cumpre e quer ele paralisar. Quantas vezes já não fizeram isso com você? Enquanto você está parado e parado, não vem ninguém falar nada com você, né? Por mais que você dê o desculpa. Mas quando você começa a fazer a obra, vem gente que se diz cristão, né, crente, falei: por que você está trabalhando? É só você responder: porque Jesus mandou. Ah, mas não é isso, não é? Não, Jesus mandou, eu vou fazer. Ei, sabe o que é esse homem que há 38 anos está respondendo? Jesus mandou, e ele mandou, eu vou fazer. Ei, o que Jesus mandou você fazer? Tem alguém tentando te impedir? É só você dar essa resposta. Quem vai tentar te impedir é sempre alguém. Aleluia, que nunca estende a mão para te ajudar. Quando você está lá, deixa morrer, está no leito, está doente, deixa morrer, está desempregado, deixa morrer. Mas Jesus vai lá para te levantar. E quando Jesus vai para te levantar, eles vêm. Só para poder falar: por que está fazendo isso? Hoje está no dia. Aleluia, que Jesus vai levantar. Ei, vão vir tentar impedir. Dê só essa resposta: Jesus mandou. E pronto, fui lá. Porque é Jesus que te levantou, te levanta na hora que você mais precisa. Né? Quem vem te paralisar quando você está carregando o seu leito? Carregando o seu leito é você carregando a sua dificuldade, a sua cruz. Tome o meu jugo sobre ti.
tome o meu jugo. Então Jesus está falando, tome a toda a sua acusação da vida sobre você, a tua vida. Tome o meu jugo, pega o meu jugo e coloque sobre ti. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por isso que Jesus está falando, tome o meu, troca o teu pelo meu. Tu não pode trocar pelo que os outros estão falando de você. Ei, tu não pode fazer. Não, tu faz não, estou trocando. Aquele jugo que eu estava vivendo não é mais, eu estava paralítico, eu estava parado. Eu tinha tempo. Eu não estou pregando mais, agora Jesus me mandou pregar. Jesus me mandou, vamos tentar parar. Jesus já está falando aqui, vamos tentar parar. Então aqui de Bethesda deixa muita gente paralisada. Tem gente que só se levanta para poder tentar te parar quando você pega sobre si aquilo que Jesus está mandando. O que Jesus mandou o paralítico pegar no seu? E poderia andar. E quando Jesus manda, ele garante. Por isso que Jesus fala, pega sobre ti, coloca sobre ti o meu jugo, porque ele é leve. Entenda, aleluia, porque eu sou humilde. Anda que eu sou humilde. Dentro da minha humildade, dentro da humildade que Jesus tem, ele vai te dar resposta àqueles que te perseguem. Sou manso e humilde. Ó, pega o seu leito e anda. Não é tempo mais da gente ficar parado, dando desculpa. Não é tempo mais da gente ficar, aleluia, paralisado. Porque quando você se levanta, faz aquilo que Jesus manda, alguém vai se levantar contra você. Mas você tem uma resposta para dar. Aquele que me levantou, aquele que me deu emprego, aquele que me ungiu, ele mandou eu fazer. Aí você tira todo. Não tem como uma pessoa, glórias a Deus, aleluia, ter como dar resposta a essa resposta que você dá sobre a pergunta que muitas vezes tentam te paralisar. Porque enquanto você está paralítico no tempo, ninguém mexe contigo. Torcem para você morrer, né? Mas quando Jesus vem e te levanta e fala, agora anda. Imagine você andando com uma coisa que você não conseguia andar. Primeiro que você não conseguia andar, ainda mais com leito, né? Então vemos aqui que é momento e é hora, aleluia, de nós começarmos a ouvir aquilo que Jesus fala conosco e começar a expressar, aleluia, para que nós venhamos incomodar todos aqueles que não fazem, mas quando vê você se levantar, porque Jesus te levantou e mandar você caminhar, aí querem te paralisar. Tem uma resposta para ser dada. Não fique no tanque de Bethesda. Aquilo que você recebe de Jesus Cristo, agora pegue e não faça por outra pessoa. Amém? Graças a Deus. A ordem é para marchar. Vamos lá com a missionária Roberto, porque a ordem é para marchar. Amém? Só ninguém com a paz do Senhor, amém? Amém. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. O mistério é profundo que Deus tem aqui. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. O mistério é profundo que Deus tem aqui. Mas o mistério é de
devido também, nós vamos estar iniciando também o culto todos os domingos, tá? A aula bíblica dominical vai ser a partir das 5 horas até às 18 horas, e o culto vai iniciar, né, às 19 horas até às 21 horas, devido às pessoas como a missionária Alberto, que mora num lugar distante, né? Tá? Aí nós vamos, né, ter uma aula às 17 horas, tá? Vamos, tá? 17 horas, que é 5 horas, a aula bíblica dominical, 5 horas até às 18 horas. Aí a igreja vai ter 1 hora, né, para, né, descansar aí, 19 horas, iniciamos o culto todos os domingos, amém? Todos os cultos aqui, na realidade, à noite, que tiver, depois do culto de libertação, de família, você, tudo na parte da noite, às 19 horas, para dar o término às 21 horas, tá bom? Palavra de oferta, pode diaconisa rapidamente, 5 minutos, aleluia, glórias a Deus. Letícia, vem para cá. Para a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar vendo nossas Bíblias em Ezequiel, no seu capítulo 37. Ezequiel, seu capítulo 37, no seu versículo 9. Amém? Amém. Vou estar lendo para não tomar muito tempo. Ezequiel, seu capítulo 37, no seu versículo 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, e vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Então lhe disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que os vossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Uma passagem bastante conhecida, a qual fala sobre Ezequiel, a qual fala que Deus fez Ezequiel, levou-lhe espírito e fez ele andar no meio de um vale, a qual não tinha nada, só tinha ossos secos, a qual fala na palavra de Deus que estavam muito secos. E eram muitos aqueles ossos que estavam naquele vale. E Deus perguntou para Ezequiel: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E ele disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então Deus fez com que Ezequiel profetizasse para que aqueles ossos viessem se juntar. E ouvindo a palavra de Deus, Ezequiel pegou e profetizou para aqueles ossos. E ele, tendo profetizado, se juntou osso com osso, começou a crescer pele, começou a crescer carne, tendões. E quando já estava tudo feito, faltou apenas uma coisa, a qual Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, ainda falta uma coisa, profetiza o Espírito. E Ezequiel profetizou o Espírito de Deus na vida daqueles ossos, a qual anteriormente estavam até secos. Mas quando Ezequiel profetizou o Espírito de Deus entrou dentro deles e eles começaram a reviver. E o que me chamou a atenção aqui nessa palavra, que quando Ezequiel profetizou, Deus disse a ele: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ou seja, a casa de Israel estava até vazia, estava até seca, mas que nós viemos profetizar para que todos aqueles que saíram que estavam mortos venham reviver e venham entrar de volta para as portas do templo, para poder adorar e bendizer o nome dele. E fala aqui na palavra que fala: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová:
Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus vai trazer tudo aquilo que estava morto para a casa de Israel, mas que tudo que ele trazer venha a ser para o reino e para a glória dele. E eu te agradeço a minha oportunidade. A palavra é muito forte, porque aqui a esperança estava perdida. Eis que pereceu, e Deus falou: profetiza que nada pereceu. Foi cortado, nada está cortado. Profetiza que eu tenho o poder de refazer tudo aquilo que foi desfeito. Então, o nosso trabalho, aleluia, é profetizar para que Deus possa refazer tudo aquilo que foi desfeito. Aleluia, tudo que estava seco, aleluia, se tornar, aleluia, glórias a Deus, vida, tudo aquilo que estava espalhado, aleluia, possa se ajuntar novamente, aleluia, ó povo meu, como Deus falou, aleluia, para Ezequiel, o povo é dele, se o povo é dele, quem pode tirar? Então Deus vai ajuntar tudo aquilo que está espalhado. É por isso que eu vou reboliço. Aleluia, glória a Deus. Porque tudo que estava espalhado, o Senhor juntou, aleluia, e fez, aleluia, glória a Deus, que aquele povo, aleluia, viesse se firmar, aleluia, os pés com canhão, com carne, com pele, aleluia, o principal, aleluia, fez com que sobre eles viesse, aleluia, o Espírito Santo. Então, aleluia, vamos aguardar, profetizando, e o Senhor tem poder. É o mesmo Senhor que, aleluia, fez com que através, aleluia, glórias a Deus, Ezequiel, que profetizou, com que todo aquele povo revivesse, assim é o mesmo Senhor de hoje, que vai fazer reviver, aleluia, as pessoas, aleluia, que estão por aí, aleluia, glórias a Deus, aleluia, que a esperança não está morta, e que através de nós profetizarmos, o Senhor vai ajudar, assim como ajuntou osso com osso, tendão com tendão, carne com carne, profetizou, aleluia, pele, fez com que o povo ficasse de pé, e por final, falou agora, profetiza o Espírito. Aleluia. Que palavra, né? Porque não é tempo, gente, aleluia, achar, aleluia, que está acabado, que o povo foi cortado. Cortado é tudo que foi afastado. O Senhor tem poder, aleluia, glórias a Deus, de ajuntar tudo de novo. Muita gente nesse ministério, aleluia, se crê, vão voltar. Vão voltar a profetizar, vão voltar. Quanta gente, né? Né, missionário Alberto? Você lembra? Né? Muita gente. Mas o Senhor falei que vou refazer tudo de novo. Né? Aquele culto abençoado, né? Vou chamar a missionária de Ananice, a sua oportunidade para trazer a palavra. Vou dar a missionária, entrega 5 para as mãos, tá, missionária? Então, se quiser entregar em 20 minutos também, não tem problema, tá bom? Só pode passar de 5 para 9 ou 10 para 9 para não terminar no horário, tá bom? É com a oportunidade. Vamos orar para ela. Senhor Deus e Pai, amado Mestre, toma a tua serva em tuas mãos, usa ela conforme a tua igreja precisa, para que nós venhamos receber da parte do Senhor através dela, aleluia, a palavra, aleluia, que precisamos para poder, meu Pai, usarmos no cotidiano do nosso dia a dia. Usa a tua serva poderosamente, eu que te peço, junto com essa igreja presente, aleluia, que está aqui, aleluia, nesse dia de hoje, aleluia, buscando no Senhor. Usa a tua serva, meu Pai, poderosamente, para a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Salve a igreja da parte do Senhor. Amém. Está trazendo aqui uma mensagem. O qual o Senhor colocou no meu coração. Eu creio que o Senhor vem confirmando o ponto todo. Obrigado, pastor, por vida. Louvado seja o nome do Senhor. Está no livro de
Evangelho de Marcos, no seu capítulo 10, no seu versículo 51. Na igreja encontrar, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 51. E Jesus falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o servo lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor, podem ficar à vontade, né? Hoje o Senhor estava confirmando comigo na palavra, não estava entendendo muito bem, mas assim como Jesus lá no tanque de Betesda, ele estava curando cegos, mancos, né? Ressuscitados, pessoas que cada um com uma deficiência, né? Diferente. E o que me chamou muita atenção foi que eles estavam esperando. Aquele homem estava coxo há 38 anos. Então, eu não sei por quanto tempo o cego de Jericó, Bartimeu, aqui, ele estava cego, há quanto tempo ele estava. Mas a única coisa que eu sei é que ele tinha algo, um propósito no seu coração, é que ele queria ver. Ele queria voltar a enxergar. Ele não estava se conformando com aquela deficiência que ele estava no momento. E muitas das vezes nós nos conformamos com tudo que há. As coisas não estão indo muito bem, então é mais fácil entrar numa conformidade, a gente ficar sentado, parando, se lamentando, do que clamar ao nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai falar aqui sobre o servo de Jericó, que ele estava sentado à beira do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Até que um certo dia Jesus estava a passar e ele, ouvindo que era Jesus, para ele ouvir, certamente ele perguntou a alguém. Aquela movimentação estranha, passos estranhos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele começou a perguntar. Por quê, gente? Porque muitas das vezes a gente pergunta às pessoas tantas coisas que não vai edificar as nossas vidas. Mas por que não perguntar no meio da nossa dificuldade, onde eu posso encontrar Jesus? Onde eu posso encontrar o refrigério para a minha alma? Onde eu posso encontrar quem pode me libertar? Onde eu posso encontrar não só o meu libertador, como o meu salvador? Aquele que pode mudar e transformar a minha vida. Este homem, Bartimeu, quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa palavra ela vai fazer com que a gente venha entender que não é porque nós temos uma deficiência que vai permitir que a gente fique naquela situação toda a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem era até cego, mas ele ouvia muito bem. Então, dentro de uma dificuldade, uma deficiência que nós estamos hoje, é nós que temos que observar, olhar para dentro de nós e a gente dizer: eu não me conformo com essa situação. Porque Jesus Cristo, ele veio como libertador, ele veio como salvador, ele veio e ele pode mudar e transformar a minha vida. Então isso depende de cada um. Para que a nossa vida venha a ser mudada e transformada, isso vai depender de cada um de nós. É cada um de nós a gente parar de ficar sentado à beira do caminho e a gente, louvado seja o nome do Senhor, tomar uma decisão na nossa vida. Não deixar a esperança morrer dentro de nós. Não deixar a fé morrer dentro de nós. Porque enquanto nós ainda tivermos um pouco de fé, um pouco de esperança, algo dentro de nós que representa o Espírito Santo de Deus, ele vai dizer: não desiste, não para, porque a tua vitória vai chegar. E eu creio que se cada um de nós que estamos aqui, ou cada uma das pessoas que estão ouvindo hoje esta pregação, Jesus manda dizer que a tua vitória, ela está chegando. Mas para que ela venha se completar na tua vida, para que a vitória de Jesus Cristo, o milagre, venha acontecer na tua vida, é necessário a gente clamar ao nome de Jesus e não parar no meio da dificuldade, no meio das circunstâncias. As circunstâncias da nossa vida, muitas das vezes, ela vem para poder nos deixar para baixo, deixar a gente na beira do caminho, mendigando.
Aquele homem, Bartimeu ali, ele estava sentado à beira do caminho, mendigando. Muitas das vezes a gente está esperando alguém dar alguma coisa para a gente. Toda a vida, ao invés da gente mesmo tomar uma decisão na nossa vida e a gente mesmo correr atrás do nosso milagre. Hoje é o dia que Jesus está falando, chega de ficar parado, chega de ficar sentado, chega de ficar se lamentando e colocando a culpa em um ou em outro, porque o milagre ainda não aconteceu na tua vida. Chegou o momento nesta noite de se levantar, porque hoje Jesus está aqui, é Ele que está te chamando, é Ele que está mandando te chamar nessa noite, para poder operar o milagre na tua vida. Aquele homem, ele começou a clamar a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só clama o nome de Jesus quem está sofrendo, quem já não está suportando mais aquela situação, quem está vendo aquele quadro dia após dia, está vendo que nada está acontecendo, nada está mudando ao seu redor, ou na sua própria vida. Mas já parou para pensar que muitas das vezes, para que algo venha acontecer na nossa vida, primeiramente tem que partir de nós, e não a gente ficar esperando pelos outros, assim como o nosso pastor abriu como coxa no tanque de Betesda, todos com uma deficiência diferente, mas todo mundo estava se esforçando. Aquele homem ficou 38 anos, mas ali parado, esperando com que alguém viesse a fazer por ele aquilo que ele precisava fazer. Então, muitas das vezes, tem coisa que nós precisamos fazer. Ainda que aquele homem, aquele coxo, estava no tanque de Betesda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele precisava, louvado seja o nome do Senhor, se achegar até aquele tanque para que no movimento das águas, a ele ficasse restaurado daquela enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele precisava se esforçar. Muitas das vezes queremos alcançar o milagre do Senhor, mas não queremos nos esforçar. Queremos que as pessoas venham se esforçar por nós. Ore por mim. Vá lá na igreja, ore por mim. Hoje você está aqui, mas só você sabe o sacrifício que você teve que fazer, se programar também para estar aqui na presença de Jesus nessa noite. Você conseguiu nessa noite romper todas as barreiras que veio durante a sua vida, durante a semana, durante este dia também, para você estar aqui clamando o nome do Senhor por um milagre que você que precisa. Você poderia ficar dentro de casa esperando debaixo de um cobertor com a sua cama, esperando alguém fazer algo para o seu milagre, aquilo que você que precisa fazer, aquilo que nós precisamos fazer. Mas Jesus, ele entra ali na porta das ovelhas, ele entra ali, ele vê aquela situação daquele homem. Creio eu, queridos, que ele não é porque Jesus já chegou até ele porque ele merecia, não. É pela graça, é pelo amor, é pela misericórdia de Jesus Cristo. Jesus vendo aquele homem há 38 anos, passando por aquela mesma situação, Jesus se aproxima dele. Mas quando Jesus se aproxima dele, Jesus também pergunta para aquele homem: louvado seja o nome do Senhor, o que queres que eu te faça? Aquele homem poderia ter falado: eu quero me levantar para que eu venha começar a caminhar para seguir a ti. Mas ele não, ele começou a colocar um monte de empecilhos. Quando toda vez que o anjo vem, movimenta as águas, já não tem ninguém que me coloque lá. Como o pastor trouxe, estava todo mundo na mesma situação. Então tinha pessoas ali que estavam numa situação pior do que ele. Tinha pessoas que eram cegos que estavam ali também. E um cego, como que ele vai encontrar o caminho daquele tanque onde o anjo estava indo lá, descia de tempo em tempo para poder movimentar aquelas águas, se ele não enxergava? Aquele homem era coxo, mas ele enxergava, ele sabia o caminho, mas não estava disposto a seguir o caminho, usando da sua deficiência para fazer com que outras pessoas fizessem por ele aquilo que ele precisava fazer. Mas aqui Bartimeu, ele não se aproveitou da sua deficiência. Pelo contrário, ele usou a sua deficiência para poder apurar outros sentidos dele, que ele não enxergava, mas ele ouvia muito bem.
passa por Jericó. Aqui, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele sai, ele estava até à beira do caminho, o cego Bartimeu. Mas ele entendeu que ele não ia ficar ali por muito tempo. Ele entendeu que ele não ia ficar 30 anos, 38 anos naquela mesma situação. A esperança ainda estava dentro dele de que o destino dele, a vida dele ia ser mudada. Mas isso ia acontecer através dele. E quando Jesus passa e ele soube que Jesus estava passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ali aquela grande multidão começou a clamar ao Senhor, a falar para aquele cego: ei, cala a boca, para que o mestre não vai te ouvir. Quantas das vezes vão vir até a mim, até você, no momento da nossa tristeza, da dificuldade, no momento das nossas orações, no momento da nossa adoração em meio à dor, as pessoas vão vir e falar: para que você está clamando? Para que você está adorando? Jesus não vai te ouvir. O mestre ele não vai resolver esse problema. Mas em qual voz nós queremos dar ouvido nessa noite? É a voz da opressão, ou é a voz do inimigo, ou é a voz de Jesus Cristo? Porque o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós é o que nos impulsiona a aclamar ao nome do Senhor. E aí ele clamou mais alto. Ele não se aproveitou da deficiência dele para poder ficar sentado ali na beira do caminho, no mesmo lugar, e depois está culpando alguém por um milagre dele não ter acontecido. Ele fez diferente. Essa noite é a noite que Jesus nos chama para poder fazer diferente. Clama ao Senhor mais alto. Chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Tocar no Senhor Jesus Cristo nessa noite através do nosso clamor, através das nossas súplicas, através da nossa adoração para Ele nessa noite. E ele clamou mais alto, e quanto mais ele gritava, Jesus ele continuou na sua caminhada. Eu quero te dizer nessa noite, né, porque Jesus ele continua na sua caminhada, que ele não está ouvindo o seu clamor. Ele só quer ver se você vai parar de clamar só porque ele não parou naquele momento para te atender. Que muitas das vezes clamamos ao Senhor uma vez só e queremos, louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor não me atender agora, não mudar a vida da minha família, não abrir uma porta de emprego, eu vou parar de buscar Jesus, eu vou parar de adorar, eu vou parar de clamar. Não é dessa forma. Tudo vai acontecer no tempo determinado por Deus. Tudo é no tempo de Deus. Aquele homem, aquele Bartimeu, ele não parou de clamar, ele não cessou em clamar o nome de Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O Jesus, o Deus da misericórdia, ele está aqui nessa noite. E quando ele está presente, ele para poder ouvir o teu clamor. O Bartimeu, ele parou Jesus Cristo através do seu clamor, através da sua adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim, louvado seja o nome do Senhor, não tem problema no microfone, diaconisa. Porque assim como aquele servo, ele clamou ao nome de Jesus, é a nossa voz de dentro de nós que Jesus também quer ouvir nessa noite. É a voz do nosso clamor que Jesus quer ouvir nessa noite. É um clamor que vem de dentro da nossa alma, de dentro do nosso coração, clamando em meio às nossas circunstâncias. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, ele para quando a multidão manda o cego se calar. Quando alguém mandar você se calar, parar de você buscar a Jesus, parar de clamar, de orar, de jejuar ou adorar o nome do Senhor, mesmo em meio à sua dor, em meio ao seu sofrimento, aí Jesus ele para. Ele para poder dar resposta para essa multidão que está tentando te paralisar. Muitas das vezes a multidão que tenta nos paralisar hoje são os nossos problemas, são as nossas dificuldades. Muitas das vezes ela vem para poder nos abafar, para poder tentar nos calar. Mas aí Jesus ele pega e manda te chamar. É um momento que você quer ficar quietinho, mas é o momento que Jesus ele manda te chamar. E vão lá e chamam o Bartimeu. E diz para Bartimeu: ei, Bartimeu, tenha de bom ânimo, levanta-te,
porque o Mestre te chama. Então, se você está aqui nessa noite, foi porque o Mestre te chamou. Se você está aqui nessa noite, foi porque você ouviu o chamado do Mestre nessa noite. E quando o Mestre ele te chama, o milagre acontece. Mas quando o Mestre te chama, ele manda você se levantar. Porque se manda você se levantar é porque você está caído. Se manda você se levantar é porque muitas das vezes a multidão dos seus problemas, ela tenta te abafar, ela tenta te sufocar para você parar de clamar. Então hoje é o dia que Jesus falou: estou te chamando, agora levanta-te, põe-te de pé e traga ele até a mim. É o momento que Jesus está chamando a gente cada vez mais para perto dele, para poder ter uma intimidade maior com ele. E Jesus, quando o cego Bartimeu, ele se levanta, ele entende que para ele ter um bom ânimo, ele tem que largar a tristeza de lado. Então, para ele ter bom ânimo, para se encontrar com Jesus, é necessário ele largar aquilo que traz proteção para ele, aquilo que trazia confiança nele, aquilo que protegia, que ele se apoiava, largar para trás. Que a Bíblia vai dizer que o cego Bartimeu, quando ele se levanta para ir de encontro a Jesus, ele lança a sua capa fora. Então a capa, muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, é aquilo que impedia dele se achegar até Jesus. Hoje, nessa noite, é uma noite de reflexão, para que venhamos lançar a capa fora. Qual é a capa que temos que largar fora nessa noite? Muitas das vezes é a capa da tristeza, é a capa da mágoa, é a capa, louvado seja o nome do Senhor, que muitas das vezes a multidão quer lançar sobre nós para poder nos abafar. Mas hoje é o dia que o Mestre chama, e quando o Mestre chama, a gente tem que largar, a gente tem que lançar fora. Louvado seja o nome do Senhor, e levantar e correr para Jesus. E quando nós corremos para Jesus, assim como Bartimeu, ele no mesmo momento, quando ele se achega até Jesus, ele se curva até Jesus, ele se prostra diante de Jesus e clama a Jesus: louvado seja o nome do Senhor, com um pedido no teu coração. E quando ele, louvado seja o nome do Senhor, se prostra até Jesus e o adora, Jesus faz a pergunta para ele: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Hoje Jesus está fazendo uma pergunta para a sua igreja nesta noite: o que queres que eu te faça, igreja? O que queres que eu te faça? Bartimeu, no momento nenhum, ele não pensou duas vezes. Ele disse: Senhor, eu quero ver. Muitas das vezes pedimos ao Senhor e não recebemos porque pedimos mal. Aquele homem, ele queria ver, para ele poder contemplar a beleza e a santidade, a face do Senhor, como já foi louvado aqui nesta noite. E ele, Jesus, na mesma hora, disse para ele: então veja. Porque ele queria ver algo que era maior do que as coisas dessa terra que o deixou cego. Muitas pessoas estão cegas espiritualmente porque estão com os olhos voltados na grandeza, nas coisas dessa terra. Mas hoje é o dia de fazermos como Bartimeu, porque hoje eu creio, eu profetizo que Deus está abrindo olhos espirituais do teu povo nessa noite, para poder ver que as coisas do reino desse mundo, céus e terra passarão, mas a única coisa que vai permanecer é a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E era isso que Bartimeu queria ver na vida dele. A transformação e a mudança foi na caminhada dele até Jesus Cristo. E quando ele lançou fora, ele renunciou àquilo que ele confiava nele mesmo para poder se entregar totalmente a Jesus. E quando ele se entrega, ele, louvado seja o nome do Senhor, ele renuncia à vontade da carne para poder viver a do Espírito com Jesus. Houve a transformação na vida dele. E como houve a transformação na vida dele, ele olhou a beleza de Jesus, que a beleza de Jesus é hoje você olhar para você mesmo. Olhe-se, olha no espelho e contempla, porque nós somos a imagem e a semelhança do Senhor Jesus Cristo. A beleza e a santidade de Jesus Cristo também está dentro de nós, através do Espírito Santo.
Aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, logo seguiu a Jesus. Ele não quis seguir o mundo, agora que ele pôde ver que o mundo o deixou cego daquela forma. Então ele diz: para lá eu não voltarei. Agora eu vou seguir a Jesus, o dono, aquele que me trouxe o milagre para a minha vida. Entenda uma coisa, querida, para poder finalizar aqui. O Bartimeu, quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Ele disse logo: eu quero ver. Mas para o coxo, quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele deu um monte de desculpa. Ele nem sequer olhou para a face de Jesus. Ele enxergava, mas ele não conseguiu contemplar Jesus que estava ali diante dele. Ele enxergava com os olhos carnais, mas os olhos espirituais dele estavam fechados. O tanto que Jesus o curou, ele nem sabia quem tinha curado ele. Mas foi necessário Jesus voltar novamente para ele, mas ele estava na porta do templo, para poder dizer: não peques mais para que não te suceda coisa pior. Quer dizer, agora os seus olhos espirituais estão abertos. Agora você está me vendo, então você não tem desculpa, porque quem operou o milagre na tua vida foi eu. Quem te colocou de pé foi eu. Quem restaurou a tua saúde foi eu. Então, se foi eu, então não saia mais da minha presença. Porque isso Bartimeu fez. Não se afastou da presença de Jesus. E assim eu agradeço a minha amiga oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Uma palavra muito bem colocada, né, nós vimos aqui, antes de trazer a palavra diz a oferta, né? Porque nesse livro que eu abri no Evangelho de João, no capítulo 5, esse homem que estava no campo de Betesda, ele tinha uma paralisia que deixava ele coxo, mas tinha gente também que estava cego. O cego Bartimeu tinha uma deficiência, né? E ele não conseguia ver, né? Mas ele queria ser curado, né? Então ele não usou essa deficiência, ele era cego. E aquele homem não era cego. O homem só sabia reclamar, quando só queria reclamar, que estava reclamando com o próprio Jesus. Não conseguia enxergar aquilo que o Bartimeu conseguia enxergar. Marcos 10. Muito bem colocado, muito bem, porque às vezes as pessoas querem, faz tanta queixa, por isso que eu falo para a igreja, vai se queixar, né, que a igreja cuida de você, o que quer que eu te faça? Não, mas está falando, não, vizinho, com fulano, está fazendo, né? Tipo aquele paralítico que está com 38 anos. Mas quanta gente não se queixou? E nisso foi gente passando na frente, que só sabe se queixar. Quanta gente não está parada aqui, só fica se queixando, né? Aquele ouviu, usou os sentidos para poder alcançar aquilo que ele já estava buscando. Porque ele já estava buscando, usou o sentido, muito bem colocado, pelo aquilo que ele já estava buscando. Quando ele ouviu, usou esse sentido do olfato, né? Do olfato, para alcançar aquilo que ele já estava buscando. Por que ele estava buscando? Porque Jesus... Porque Jesus falou que queres... Audição. Olfato, audição. É audição. Como falou? Audição. Olfato ou não? Audição. Audição. Usou a audição, né, para poder ir de encontro, passando independente pelas barreiras que estavam sobre ele, usando a audição, um dos seus sentidos, para poder alcançar o milagre. Por que ele estava aguardando? Porque Jesus fez uma pergunta a ele: e queres que eu te faça? Eu quero ver. Então ele estava buscando a demonstração, usando o sentido, que é a audição, e o olfato, tá? Pelo amor de Deus, né? Para poder alcançar, né? Não o cheiro, né? Mas sim a audição. Quando a gente fala de Jesus, falando para alguém que estava determinado com propósito, como aquele homem está. Vamos para dízimo, tá? Você não tem seu dízimo, sua oferta, passa ali para mim, para assistir, tá?
Deus, que cada um tem um propósito, o Senhor nos honrar todos. E daí com esse propósito da igreja que o Senhor vai trabalhando e vai nos dando nós aquilo que precisamos. Olha para mim aqui, tá? Pode deixar aqui assim. Tá? Eu vou estar. Deixa, eu vou estar fazendo os anúncios novamente. A partir de semana que vem, nós vamos iniciar uma campanha. A campanha, glórias a Deus, vamos trabalhar no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo, capítulo 30, versículo 7, tá? Que é a batalha de Ziclag com resgate, tá? E nós vamos também ter a Santa Ceia, tá? Mas antes nós vamos ter a escola bíblica dominical e iniciará às 5 horas da tarde. Tá? Eu gostaria que a missionária também participasse, tá? É só do culto, a escola bíblica dominical, tá bom? E a escola bíblica dominical às 17 horas até às 18. Aí, às 19 horas, iniciamos o culto, que vai ser também o início de uma nova campanha, aonde está localizado, vamos trabalhar no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 7, e a batalha de Ziclag com o resgate. Tá? Então, essa batalha, essa campanha, ela vai resgatar muita gente que está aí por fora, tá bom? Muita gente vai ser resgatada, amém? São 7 semanas, nós vamos trabalhar em cima do Senhor para nos dar estratégia, para poder resgatar as pessoas que estão nas mãos dos amalequitas. Amalequitas são um povo vingativo, são um povo que guarda a barra, são um povo que segue aquilo que acha que está certo, meu direito foi tirado de mim, eu quero, eu até mato. Então a igreja vai trabalhar muito para tirar as pessoas que ficaram presas nas mãos dos amalequitas, que até mesmo, aleluia, o chefe que capturou aquelas pessoas era amalequita. Então Deus vai fazer com que o egípcio, aleluia, o secundário, aleluia, venha nos ajudar para podermos resgatar as pessoas que foram presas, nas mãos de pessoas que têm mágoa no coração, rancor no coração, aleluia, e capturam pessoas que estão embaixo de promessa. Então não tem como perder, aleluia, o diabo tirar pessoas que estão embaixo de promessa, aleluia, das mãos do seu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia, que está presente, vai se fazer presente nessa campanha, onde muitas pessoas vão ser resgatadas das mãos dos inimigos das nossas almas, que Satanás seus demônios. Tá? Então, repetindo, aleluia, escola dominical às 17 horas, todo domingo até às 18 horas, às 19 horas, culto de adoração ao Senhor, sendo que vamos iniciar com a campanha. Aleluia, glórias a Deus, a vitória de Ziclag no resgate. Aleluia, vamos estar trabalhando no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 7, aonde há um grande resgate. Aleluia, feito. Aleluia, por um povo. Aleluia, por Davi. Aleluia, Senhor, pela sua vida. Tá bom? E vamos trabalhar, aleluia, nessa campanha do Senhor, para através de nós, resgatar pessoas das mãos dos inimigos, da natureza das nossas vidas. Bom? E o culto começa às 19 horas até às 21 horas. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com as duas consolações do Espírito Santo, por favor, glórias a Deus por você da igreja, que vai morar no céu, aleluia, e sua família, só você que Deus diz. Amém.